Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Ainda com você em pé, em nome de Jesus, abra a sua Bíblia na palavra de Deus que vai falar comigo e com você nessa noite, assim como o Senhor já tem falado. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 32 e no verso 22. Como é bom, queridos, como é bom estarmos aqui na casa de Deus. Lu, Reinaldo, é bom ver vocês aqui. Sejam bem-vindos à casa do Senhor, amém? Verso 22 do capítulo 32 do livro de Gênesis. A palavra de Deus diz assim: E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Diga comigo, o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse-me: deixe-me ir, porque já é a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Fale agora para Deus: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? Guarda essa pergunta no teu coração desde agora. O Senhor, Ele está perguntando para você através dessa palavra: qual é o teu nome? Quem é você? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Glória a Deus. Você pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Irmão, foi uma luta para eu trazer essa palavra para a igreja, porque eu já ministrei essa palavra aqui, e eu creio que alguns dos irmãos já viram. E a gente vai repetir palavras, porque a cada um Deus vai falar de uma maneira. Mas quando eu li essa palavra, eu falei: Deus, eu vou pregar de novo. E pensa o que nós falamos quarta-feira sobre obediência. E o Senhor dizia ao meu coração: a palavra não é para você. O que é para você eu já te entreguei. Agora eu quero falar com a minha igreja, amém? E você quer receber a palavra do Senhor? Porque eu tenho um temor muito grande de falar aquilo que é de Deus. Mas quando a gente lê a palavra, ela é como uma flecha quando a gente lança. E o seu coração é o alvo que ela quer chegar nessa noite. Quando eu comecei a pensar nessa palavra, o Senhor é tão lindo. E Ele tem umas maneiras estranhas de falar com a gente. Eu tive um sonho. No dia 25 de março deste ano, eu tive um sonho, e neste sonho, eu sonhei com uma mulher, que ela chama Valdirene. Mas todo mundo conhece ela por Val, e a Val foi minha cabeleireira por muitos anos. E eu sonhei com a Val, que eu entrava, a casa dela era uma porta de vidro, e eu entrei na casa porque a porta estava aberta. E quando eu entrei, a primeira coisa que eu vi foi uma pia de louça muito suja. E faz muito tempo que eu não vejo a Val mais. E aquela pia cheia de louça. Eu não fui olhar quem estava dentro da casa. Eu entrei na pia, fiquei de pé e comecei a lavar louça na casa da mulher. Olha que crente avançado, irmão. Se pega na minha casa, nem já dá um corretivo, né? O que é que tu está fazendo aí? Mas aquele sonho era tão claro que era uma visão. Era como uma visão. E eu tenho pedido a Deus discernimento sobre o que é sonho e sobre o que é visão. Quando eu estava ali lavando a louça, ela apareceu com os cabelos desse tamanho. Ela é cabeleireira, ela apareceu com os cabelos desse tamanho. E o Senhor me despertou.
E naquele despertar daquela hora, eu acordei assim, fiquei com o olho estatalado. Eu falei, Deus, será que a avó está precisando de ajuda? Porque a pia da casa dela estava cheia de louça. Irmão, foi aquele som tão forte no meu ouvido, assim, ó. O Val de Jaboque é que eu quero falar com você. É sobre o Val de Jaboque. E aquilo eu falei, Deus, a primeira coisa quando eu e você ouve falar de Jacó, qual a primeira coisa que vem na mente? Mentiroso. Não é? Porque todos nós já ouvimos as palavras de Deus acerca disso. Mas o Senhor, eu fiquei ali, sentei na cama e fiquei, Deus, o que é que o Senhor quer falar comigo acerca desta palavra? E tem palavra, irmão, que é para mim, não é para a igreja. Tem palavra que é correção para a minha vida. E eu fiquei com aquela palavra no meu coração e fui meditar nessa palavra novamente, ao que Deus queria falar comigo. E eu estava num momento de uma tristeza muito grande, assim, dentro do meu coração. Um desânimo muito grande. Uma vontade de deixar tudo para lá. E comecei a me perguntar se valia a pena. E o Senhor me levou lá no ventre de mamãe. Me levou lá. E me lembrou que ainda existia a promessa que Ele tinha dito para mim lá no ventre da minha mãe. E que não é circunstância, que não é pessoa, que não são atitudes, que não são falas ou falhas minhas, aos quais eu vou ser impedida de realizar o que Deus me mandou fazer. Às vezes, esperamos aprovações. E quando essa aprovação não é da maneira que a gente espera, a gente começa a questionar se o que está fazendo está certo. E o Senhor, Ele dizia ao meu coração, é no Val do Jaboque. Você pediu a minha presença. E foi ali que eu fui com Jacó. Porque Jacó decidiu chegar até aquele lugar. Jacó, ele tinha que passar por. E eu fiquei pensando, mas eu vou pregar o quê, Deus? O que é que eu vou pregar? Porque tem coisas que estão dentro de mim. Tem coisas que estão dentro de vocês, que eu não sei. Mas aquele que está do alto trono, Ele vê, sabe, conhece todas as coisas. E quando Ele falava da promessa que havia sobre a minha vida, foi como se Deus me tirasse de dentro de algo que eu nem sei por que eu entrei dentro daquele negócio. Mas foi como se Deus tivesse me tirado. E o Senhor, Ele falou comigo, o Val de Jaboque, muitos têm medo deste lugar. Porque muitos filhos têm medo de ser transformado pelas minhas mãos, porque vão ficar querendo pensar o que o outro está dizendo, o que o outro está, se aprova ou se não aprova. E o Senhor falava ao meu coração, existe uma promessa sobre o meu povo, existe uma promessa dada a eles, mas eu quero conversar com você, e você sabe dessa palavra de Jacó. Quando Jacó e Esaú ainda estava no ventre de Rebeca, a palavra de Deus diz, se eu não me engano no capítulo 25, que havia uma briga ali. E Deus, Ele declara ali uma promessa. Qual a promessa que Deus declara? Qual a palavra que Deus declara sobre aquela briga daqueles meninos ali dentro do ventre de Rebeca? Deus declara que o menor, o maior, serviria o menor. O que Deus estava dizendo? Naquele tempo, o primeiro filho, primogênito, ele é que tinha a primogenitura abençoada e dada pelo pai. Mas quando nasce Esaú e Jacó, a promessa da primogenitura, Deus mudou. Quem nasceu primeiro? Quem nasceu primeiro? Esaú. Quem nasceu segundo? Jacó, que nasceu tarracado ali na perna de Esaú. Mas ao crescer, Rebeca tem uma afeição maior, sendo mãe, por Esaú. E Jacó tem uma afeição por Esaú. E Rebeca tem uma afeição por Jacó. O que acontece, irmãos?
Deus, Ele é um Deus que Ele trabalha com princípios. O Senhor, Ele não trabalha de qualquer maneira. Se declarou que o maior serviria o menor, qual é a parte de Isaac e Rebeca? Era respeitar e obedecer, e a primogenitura ser de Jacó e não de Esaú. Só que Rebeca e Jacó não acham certo o que Isaac quer fazer. Isaac, sendo o pai, o que ele diz? Prepara uma caça, pega uma caça, prepara um guisado para mim. Ele fala para Esaú. Ali Jacó já vê uma oportunidade de colocar aquilo que Deus tinha falado. E o Senhor está falando conosco nessa noite. Não dê jeitinho para as coisas de Deus na sua vida. Não crie atalhinhos para conseguir aquilo que Deus já tem declarado. A voz de Deus era muito maior do que a vontade de Jacó. Porque Deus é Deus, amém? Deus, Ele é Deus na nossa vida. E mesmo que Jacó, mesmo que Isaac declarasse a primogenitura sobre Esaú, a vontade de Deus não era aquela. E quem estaria desobedecendo a voz de Deus seria Isaac. Mas o que acontece? Rebeca e Jacó preparam ali o guisado, o cozido, e apresenta mais rápido do que Esaú. E finge Jacó ser Esaú e apresenta seu pai. E naquele momento Jacó é enganado, por isso o nome também de Jacó, mentiroso, enganador. Enganou o pai, mas ninguém consegue enganar Deus. E ali começa a gerar uma confusão naquela família. Começa a criar uma inimizade entre aqueles filhos. E Jacó precisa fazer o quê? Jacó precisa sumir, porque Esaú quer matar Jacó. É onde ele se achega em Padã Arã, na casa de seu tio Labão. Quando chega na terra de Padã Arã, Labão, todo mundo sabe, enganador. De enganador, Jacó passa a ser enganado. Queridos, o Senhor, Ele está dizendo ao meu e ao seu coração. Quando eu e você começa a querer dar fruto antes do tempo, queiramos forçar, ninguém consegue forçar uma planta a crescer e dar fruto. Às vezes no anseio, a gente começa a jogar muito adubo e a tendência é matar, não fazer crescer. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus, quando sabemos quem somos na presença de Deus, não existe voz que vai chegar até mim e vai me fazer desanimar, vai me fazer desistir. Porque como dissemos, como já foi dito aqui, o Senhor, Ele tem a destra poderosa. Além da mão, Ele tem uma voz poderosa. O céu, Ele é soberano sobre a nossa vontade. O céu, Ele é poderoso para fazer cumprir aquilo que você hoje está olhando e está falando assim: não tem jeito, eu perdi. Falamos na quarta-feira sobre Saul, sobre a desobediência. Deus retirou a presença dele de Saul. Porque Saul não se arrependia, irmão. Saul não tinha um coração quebrantado. Ali naquela terra de Padã Arã, Labão, vai Jacó, você sabe da história. Vai Jacó, é enganado, ao invés de casar com... Fugiu na memória agora. Casou com Lia, Raquel. Ele queria Raquel, mas não pega Raquel, vem lá Lia. Aí ele tem que trabalhar mais 7 anos. O que Jacó faz com... O que Labão faz com Jacó? Estou trocando os nomes hoje. O tempo inteiro ele engana aquele homem. Ele longe da parentela dele, distante da família, com medo de voltar e ser morto pelo irmão, sabendo que ele deixou uma situação lá atrás para resolver, saiu fugido da terra de Canaã. Irmão, nós não podemos fugir do que Deus já tem determinado para as nossas vidas. É impossível se esconder dos olhos de Deus.
O fato de querer me esconder é criar atalho, e neste atalho o adversário certamente vai me encontrar e vai te encontrar. Ele vai. Por quê, irmã? Porque são brechas que eu e você vamos dando a ele. Jacó chega naquela terra, ele fala com aquele tio, era da parentela, mas foi enganado. Por quê? Porque já existia uma coisa sobre a vida de Jacó. Você já viu aquela história? Mas parece que quando fulano chega num lugar, parece que tem cheiro, o povo vai atrás dele. Não é assim? A gente costuma falar às vezes quando a pessoa dá muito trabalho, né? A pessoa dá muito trabalho, quando é um filho que dá trabalho, um primo que dá trabalho, fala, rapaz, mas aquele menino chega, parece que a vizinhança inteira que não presta, chega perto do menino. Porque o que é? Nós atraímos o que nós somos. Ai, irmã, misericórdia. Querida, é duro escutar esse negócio aí, mas é verdade. Mas Deus, Ele é o quê? Ele é soberano e nos dá estratégias para vencermos, fugirmos, tratarmos essas coisas. Jacó, ele está ali e ele começa a prosperar, porque a palavra de Deus não diz que Deus deixou de ser com Jacó. Mesmo fazendo o que fez, Jacó, ele temia Deus. Ele sabia que Deus que ele servia era o Deus de Abraão, era o Deus de Isaac, seu pai. É assim que nós conhecemos a Deus. E ali, Labão, para complicar, e o que eu estou dizendo está na palavra, Labão, para complicar a vida daquele menino, para ele não prosperar, porque ele prosperava, Labão queria se enriquecer, mas Labão, ele adorava outros deuses, ele tinha outras coisas. O que é que Labão fazia? Jacó, tudo que nascer de listado é teu, viu? O que Deus fazia, irmão? Deus fazia nascer as ovelhas listadas. Tudo o que Labão falava para ele, se nascer manchado, é teu. Por quê? Para Labão, ia ser mais fácil de Jacó ficar pobre. Quer dizer, eu vou falar, não vai ficar nascendo ovelha listrada. Então quer dizer, o que nascer são, o que nascer limpo é meu. Mas Deus era com Jacó. Deus sempre foi com Jacó. Deus fazia com que aquele homem, ele fosse próspero. E a palavra de Deus diz que Labão mudou o salário de Jacó por 10 vezes, irmão. Até que chegou um ponto. E diga comigo, chega o ponto que Deus vai tratar comigo o que eu deixei lá atrás. Irmã, mas você está falando, mas Deus diz também que o pecado joga no mar do esquecimento. Eu não estou falando de pecado, eu estou falando de situações tratadas. Por quê, irmão? Porque o profeta Malaquias, se você ler o primeiro capítulo do livro de Malaquias, Deus vai dizer pelo profeta que ele amou Jacó. Que ele amou Jacó, e diz a palavra que odiou Esaú, mas não odiou no termo de palavra, porque tinha uma promessa instituída. Da onde saiu as 12 tribos de Israel? Da descendência de Jacó. Quando chega o tempo certo de tratar, Deus, ele fala com Jacó: agora é tempo de você voltar. Pega a tua família, pega a tua parentela e volta lá, Jacó. Volta lá. Sabe o que Deus diz para Jacó nessa hora, crente? Vai lá, Jacó, porque eu sou contigo. E o Senhor, Ele está dizendo a nós aqui, se Ele está dizendo que é para voltar, que Ele é contigo, volta, irmão, porque é melhor passar dificuldade com Deus do que passar o deserto sem a mão poderosa me sustentando e te sustentando. Quando Jacó, ele recolhe, ele pega as filhas, pega Lia, pega Raquel, a palavra está dizendo, pega os 11 filhos e ele vai. Quando Jacó vai, o que é que Raquel, a espertinha, vai fazer? Vai lá e pega os ídolozinhos, as imagenzinhas de Labão, porque naquele tempo, algumas leituras, estudiosos, e eu também creio que Raquel não pegou porque idolatrava, Raquel pegou porque naquele tempo também simbolizava que a terra do pai seria dela.
E Raquel já indo, voltando com Jacó para a terra dele, Raquel vai lá e pega o negócio do pai. E vão embora. Começa uma perseguição de Labão com Jacó. E eu vou dizer uma coisa. E o Senhor falava ao meu coração. Tem famílias que estão carregando ídolos e nem sabem que estão carregando. Tem pai e tem mãe que estão carregando ídolos e nem sabem que estão carregando. Irmão, eu vou te dizer uma coisa. Tem marido que está carregando o ídolo porque nem sabe que a mulher mente para ele. Tem mulher que está carregando o ídolo porque também não sabe que o marido tem escondido e tem guardado coisas para ela. O que é que Raquel faz? Raquel faz com que aquele pai vá perseguir Jacó. Mas antes, Deus é tão lindo, irmão. Deus era tanto com Jacó, que Deus, mesmo Jacó fugindo, mesmo Jacó ter mentido, ter feito o que fez, Deus antes fala para Labão: não vai fazer nada com ele. Não vai fazer nada com ele, não. Se pegar ele, não vai matar. Você já parou para pensar quantos livramentos o Senhor já deu a nós, mesmo nas nossas falhas, mesmo nos nossos pecados? Que Deus já tem dado ordens para que o inimigo não venha nos matar, irmão. Porque tem pecado nosso que só o sangue do Cordeiro. Tem pecado nosso que só o poder do nome de Jesus. E quando eu li essa palavra, o Senhor falava: filho, eu quero transformar esse povo. Não pode, irmão. Não pode voltar onde Deus está mandando voltar com as mesmas coisas que saímos de lá. Quando Jacó, ele caminha, ele vai a Labão e fala para Labão: eu não tenho nada seu aqui não. Ah, tem sim, roubou um negócio que é meu. E Labão começa o que? A vasculhar as coisas. E a palavra de Deus diz que Raquel, ela primeiro vai na tenda de Lia, não acha nada. Imagina Jacó, ele estava com a consciência limpa. Agora imagina a consciência de Raquel. Queridos, e trazendo para os dias de hoje, irmãos, tem filhos muito pequenos que estão já aprendendo a esconder as coisas do pai e da mãe. Tem visto coisas na internet que esconde do pai e da mãe. Satanás tem se aproveitado disso para vasculhar as suas coisas, viu? Deus falava ao meu coração: vigia naquilo que você está fingindo que não está vendo. Às vezes, para não ter trabalho de enfrentar, com medo de situações, fingimos que não estamos vendo. Jacó, nessa situação, Jacó não sabia que Raquel tinha pego aqueles ídolos e escondido com ela. E nesta parte de ídolo, fala exatamente disso. Nesta parte, depois eu não leio mais, a gente não vê mais falando sobre isso. Deus já tinha dado a ordem para Labão não fazer nada com Jacó. Mas havia algo escondido ali. Deus livrou. Porque procura, e quando chega na tenda de Raquel, ela finge que está naqueles dias das mulheres e ela não podia se levantar. E os ídolos estavam com ela. Não sei se sentada, a palavra não diz. Mas ali não acharam, não encontraram nada. Mas, querido, Satanás tem encontrado coisas escondidas na nossa vida. Satanás, ele não tem brincado com a minha e com a sua vida. É por isso que tantos não conseguem permanecer seguindo na ordem que Jesus está mandando seguir. Porque Satanás tem acusado, Satanás tem mostrado coisas que não existem. Irmão, por que você está dizendo isso? Porque foi exatamente isso que Deus falou comigo quando eu tive esse sonho do Val de Jaboque. Eu quero te transformar a ponto de você não ver mais coisas que não existem e que estão tirando as suas forças. E o Senhor está dizendo a nós como igreja: para de ver coisa onde não existe. Para de trazer ídolos para dentro da tua casa que você já sabe que não servem para nada. O Senhor, Ele é poderoso quando Ele te dá uma ordem para ir, é para ir. Essa ordem é para obedecer, não é para escolher se vai ou não. Quando Deus, Ele dá uma palavra, irmão, não importa
importa em que caminho eu e você vai seguir, Ele seguirá comigo e com você. Imagina a situação de Jacó. Ele sabia que Deus estava com ele, porque Deus num sonho falou com ele que Deus estava dando a prosperidade para ele. Mas dentro de Jacó, na mente de Jacó, no interior de Jacó, ele ainda carregava a necessidade de perdão, irmão, de reconhecer. Jacó conhecia Deus, mas Jacó ainda não era transformado pelo toque de Deus. Tantos são os que estão ouvindo a palavra de Deus, e eu não estou dizendo que existe aqui, amém, que ainda não foram tocados verdadeiramente pelo Senhor, ainda não reconheceram tamanha grandeza de Deus, porque o tempo que Jacó passou foi uma luta tremenda a vida desse homem, irmão. Eram umas mulheres que davam um trabalho tremendo. Ele amava uma e estava casado com a outra, que queria que ele ficasse ali com ela, mas ele estava trabalhando porque ele queria a outra, e foi enganado pelo sogro. E vai as situações da nossa vida, e a gente vai caminhando, e chega uma hora que Deus fala assim: agora você vai ter que voltar, agora você vai ter que voltar. Mas muitos não estão ouvindo a ordem de Deus, mas Jacó ouviu. Ele pega aquelas mulheres, Labão foi até lá e os dois fizeram um acordo e tudo bem. Quando Jacó chega no Val de Jaboque, foi o que nós lemos. Existe um rio aqui. Acredite você ou não. Você não veio aqui hoje por acaso não, crente. Existe um rio. E nesse rio, Jacó, ele passou com tudo o que tinha as mulheres. Mas ele ficou ali. Ele ficou só. E o Senhor fala ao meu coração: eu sei que você tem atravessado muitas coisas. Eu sei que você tem enfrentado muitas coisas. Mas hoje eu quero você só. Hoje eu quero você só comigo. E quando a palavra vai dizer, querida, quem foi que lutou com o anjo? Foi o anjo que lutou com Jacó? Ou foi Jacó que lutou com o anjo? A palavra de Deus diz que lutou com. Então quer dizer que foi Deus que lutou com Jacó. E eu vou te dizer, o Senhor, Ele quer lutar com você aqui hoje. O Senhor, Ele quer lutar com você por coisas que você tem do passado, por coisas que você tem do presente, e por coisas que você acha que ainda vai levar para o seu futuro. Mas neste rio, nesse val, que é um vale, é um córrego onde a água é mais baixa e eles conseguem passar, o Senhor, Ele está dizendo para mim e para você: passa com tudo que tem, mas antes de resolver, você vai ter que ter uma peleja comigo. Você vai, porque eu estou te esperando hoje. Eu estou te esperando, já faz dia que eu estou te esperando a chegar até aqui. E o Senhor, Ele não dá uma palavra que ela não seja verdadeira. E ali aquele anjo, a palavra não fala, né? Fala um varão. E muito se diz que foi Deus, porque Israel significa vi a face de Deus. E quando Jacó peleja, e ali vê que não é vencido, o que faz o varão? Fere a coxa de Jacó. Quando ele fere a coxa de Jacó, Jacó larga do anjo, irmão? Não, Jacó, ele fala assim: eu não vou te largar, eu vou ficar aqui até que venha me abençoar. O Senhor, Ele quer dizer para mim e para você, princípio de insistência, de persistência, de vontade,
de ousadia, de coragem, em nome de Jesus. Mesmo que ferido e machucado, garra nesse anjo e fala para ele que você quer a bênção dele neste lugar, irmão. Em nome de Jesus. Não importa se você vai mancar, não importa se você vai arrastar, porque existe essa promessa de Deus sobre a sua vida. Existe a promessa, e essa promessa ela é dada ainda no ventre da nossa mãe. Deus não nos escolheu para ser perdedores. Deus não nos escolheu para andarmos achando coisas. Deus não nos escolheu para ficarmos dando ouvidos a vozes que não vêm do céu. Ele nos chamou com um propósito, e qual é? Sermos transformados, receber esse perdão de Deus. Jacó ali naquela luta, e já vem raiando o dia, irmão. A luta demorou a noite inteira. E ali, aquele varão, ele começa a perder. Por quê, irmão? Eu te digo, Deus se fez perder. Aquela luta simbolizava a vida de Jacó. Simbolizava a luta inteira da vida de Jacó. Naquele lugar, Jacó ele teve um confronto com ele mesmo. Mas para se chegar até o lugar onde Deus mandou ele chegar, ele tinha que ser limpo. E a maneira com que foi encontrada de Deus limpar Jacó, foi ferindo ele, crente, em nome de Jesus. E o Senhor ele está dizendo: você está se achando ferido demais, machucado demais. Pega essa palavra para a tua vida, que talvez a maneira com que Deus está encontrando de falar, de tratar você, é permitindo que você seja ferido. Jacó não foi ferido a ponto de morrer. Jacó ele foi ferido a ponto de saber que foi o anjo que feriu ele. E naquele lugar que era ele e Deus, fale comigo, tem lugares que é somente eu e Deus. E é hoje neste lugar que o Senhor está falando com você. Quando eu disse acerca de coisas escondidas, o Senhor ele falava ao meu coração: mas quando você se achega à luz da minha palavra, quando você se achega no secreto do teu quarto, quando você coloca os teus joelhos com verdade e sinceridade e ora a mim no seu secreto, a minha luz, ela irradia todo o pecado à volta de você. A minha luz, ela vai te mostrar tudo que está contrário à minha vontade. E ali eu vou te dar a arma certa para que você venha vencer em meu nome. Deus nunca vai fazer nada, irmão, para nos honrar antes que eu e você venhamos a honrar o nome dEle. Deus nunca vai entregar nada na minha e na sua mão, se não for para honrar e glorificar o nome dEle. Deus nunca vai fazer nada na minha e na sua vida para me matar e te matar. Quem mata nós mesmos é as nossas capacidades, porque são muitas, hein, irmão, de destruir a gente mesma. Irmão, a palavra ela só tem poder se você pegar ela. A palavra ela só tem poder se você alimentar ela. A palavra tanto para o bem quanto para o mal. Jacó ele tinha esse nome. Naquele lugar aonde o anjo fala para ele: qual é o seu nome? O que Deus está falando para você? Deus está perguntando para você, crente, quem é você? Deus não está perguntando quem é a Kátia que prega a palavra, não. Deus não está perguntando para mim quem sou eu, o que os outros veem. Deus está perguntando para você, quem é você? O que tem escondido dentro de você? O que tem dentro de você que você não consegue colocar para fora esse ídolo? Essa idolatria de si mesma.
essa idolatria de orgulho, de arrogância, de sempre querer ferir os outros, de sempre achar que Deus, Ele não consegue fazer o que eu quero. Não vai, irmão, não vai. Eu aprendi que Deus não vai fazer o que eu quero, porque Deus só tem feito o que eu preciso, e o que eu preciso nessa noite é ser tocada pela mão do Todo-Poderoso. É nessa noite que eu quero. E é tão difícil. Quando Deus fala para ir, você quer ficar, e quando Deus fala para ficar, e você quer ir. Mas o Senhor, Ele está dando uma direção. Por quê, irmã? Porque nesse val, nesse rio, nesse ribeiro, existe algo do céu para mim e para a tua vida, irmão. Não podemos atravessar, não podemos chegar do outro lado, se nós definitivamente não deixar ser tratados pelo Senhor, se nós não deixarmos coisas para trás. Quando aquele varão, ele fala com Jacó, ele fala o que para Jacó? Quando lhe pergunta o nome, ele sabia o nome de Jacó, assim como Deus sabe o seu nome. E eu não estou pregando essa palavra para ninguém. Está falando que eu sou mentiroso. Não, porque o pecado de Jacó não era só mentira. O pecado de Jacó não era só mentira. Existiam outras coisas por detrás daquele que enganou, que mentiu. Houve frustrações. Quem mente, mente. Mente uma coisinha, mente uma coisona, mente. Quem engana, engana. Quem finge, finge. É assim que nós somos. A nossa carne, ela é tendenciosa a sempre estar fingindo algo, a sempre estar omitindo algo. A nossa carne, ela é tendenciosa a inventar desculpas. A nossa carne, ela é tendenciosa a fazer só o que queremos e não o que precisa ser feito. Ninguém gosta de obedecer ordem. Ninguém, irmão. Porque não é fácil obedecer a nossa vontade contrária. Mas quando Deus, Ele pergunta para Jacó, qual é o seu nome? Ele poderia muito bem ter falado, o seu nome é Jacó, né? Não, porque ele tinha que parar para responder. E naquele momento exato, que Jacó diz, Jacó, o anjo não chama ele de Jacó. O anjo diz para ele o que, crente? A partir de hoje o seu nome não é mais Jacó. A partir de nome o seu nome é Israel. O seu nome é Israel. O seu nome é aquele que venceu a Deus. O seu nome é aquele que viu a face de Deus. E quando a gente diz vencer a Deus, ninguém vence Deus, irmão. O Senhor se deixou vencer, porque precisava ter uma transformação de dentro para fora de Jacó, de tirar o que era oculto, de tirar o que era escolhido. E o Senhor está falando ao meu coração, se existe algo que foi feito contra a tua vida, o Senhor está dizendo que Ele está destruindo agora. E eu creio, irmão, eu creio naquilo que Deus diz ao meu coração, porque a gente nunca sabe a intenção das pessoas. Nunca sabemos o que está verdadeiramente dentro do coração. Mas quando Jacó, ele entende que ele não é mais chamado Jacó, mentiroso, charlatão, ele é o quê? Ele é chamado de Israel. Quem deu o nome foi Deus. O Senhor, Ele está falando para você, eu te chamo pelo teu nome. Eu te dou o direito de chamar-te pelo teu nome. Não aceite nada contrário a isso, querido. As pessoas, os nossos que estão do nosso lado, dão caracteres ao nosso nome. Vou te dar um exemplo muito simples. A minha dificuldade, que o Senhor tem moldado drasticamente, irmão, e glória a Deus por isso, é de ficar calada quando eu sou afrontada. E eu não tenho medo de falar, porque para a glória de Deus, ainda essa semana eu falei com uma irmã, não lembro quem. É como se chegasse num ponto onde assim, eu não quero saber das coisas de Jeová, não quero mais saber do que acham de mim. Eu não quero mais saber o que pensa de mim. Eu estou preocupada com o que Deus sabe de mim. Eu estou preocupada com o que o Senhor conhece a meu respeito. Mas quando fala, qual é o caractere que dá? A Kátia, a enfermeira, é aquela mulher lá que é brava.
Ai, aquela mulher. Sempre tem um adjetivo. Sempre tem algo que se fala para nós daquilo que nós somos ou acham que sabe que somos. Mas o Senhor, Ele está dizendo para mim e para você nessa noite. Ele te chama pelo nome. Ele te chama pelo teu nome. Tu és meu. Eu te remi, eu te conheço, eu sei quem você é. Voz nenhuma vai te parar, olhar nenhum vai te constranger. Nada que fizeram contra ti, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, porque eu sou o teu Deus. Mas quando Jacó se encontra ali como Israel, ele não se aguenta, né, irmão? E ele pergunta assim: e quem é você? E ali, o que o varão diz, o nome? Não. Ele vai além, ele não diz o nome, sabe o que ele faz? Abençoa Jacó ali. E é isso que o Senhor está fazendo comigo, com você nessa noite, querido. O Senhor, Ele está nos abençoando. Se você entende que você é chamado pelo nome, o nome santo, você é chamado pelo nome que Deus quer te chamar, não pelo que os outros estão te chamando, falando. Ele é Deus. Esse nome que é sobre todo nome te chama pelo nome e Ele te abençoa. É só Ele que pode nos abençoar, é só Ele que pode nos transformar por inteiro. Naquele momento, o que é que Jacó diz, irmão? Eu quero que você leia comigo em nome de Jesus. Leia comigo. No capítulo 32. Olha o que a palavra de Deus diz, no verso 30. E chamou Jacó o nome daquele lugar de Peniel. Deus, eu chamo este lugar aqui de Peniel, Pai. Que sejam nomes trocados, Senhor. Se for da Tua vontade, troca nome, Pai. Mas faça com que cada um de nós venha entender que a luta que o Senhor tem nos entregue não é para nos matar. É para nos ensinar a obedecer a Sua voz. Que sejamos transformados pelo poder da Sua glória, pela autoridade da Tua palavra, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo sangue que foi vertido na cruz do Calvário, Senhor. Mas que sejamos transformados. Senhor, eu te peço neste lugar de Peniel, Pai. É neste lugar que Jacó entende, ele diz: e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. O Senhor, irmão, Ele tem o desejo de me salvar e te salvar. Ele nunca vai nos colocar em lugares, Ele nunca vai nos levar a lugares que venham a ser para me matar. Mas o Senhor, Ele está dizendo ao meu coração: atente para os seus filhos, atente para a tua casa. A tua casa é lugar de Peniel. A tua casa é lugar aonde tem que haver salvação. A sua casa é um lugar aonde tem que haver a minha presença, aonde que o rio da vida tem que correr, aonde lugar eu vou transformar você dentro do teu secreto, e o val de Jaboque você vai declarar, assim como Jacó declarou, que ali a vida dele foi salva. E nessa noite o Senhor, Ele quer te salvar. Dê um passo adiante de Deus, e a palavra de Deus diz que Ele dará duas na sua direção. Sabe, é uma noite de transformação, é uma noite de reconciliação com Deus, é uma noite de sentir um abraço de perdão do Senhor, é uma noite de imaginar o Senhor aqui. Irmã, eu posso sentir, mas eu vou te convidar a imaginar Deus aqui. Peça ao Senhor
para vasculhar dentro da tua casa. Peça ao Senhor para Ele olhar para os teus filhos, para Ele olhar para a tua esposa, para Ele olhar para o teu esposo e fazer com que venham a querer estar na presença de Deus. Deus, quando Ele chama Jacó, irmão, Ele tira Jacó de um lugar que só Jacó sabia qual era. Quando Ele chama Jacó de Israel, Ele traz uma vida de abundância sobre Jacó. Como ele ficou conhecido? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E é assim, foi das 12 tribos que saíram de Jacó. A tribo de Judá, o livro de Mateus, o primeiro capítulo de Mateus vai dizer que a genealogia de Jesus veio da tribo de Judá. É por isso que Deus tinha uma promessa, e o Senhor Ele está dizendo para nós: tem uma promessa sobre a tua vida. Existe uma história a ser contada pela tua vida, através da tua vida. Mas se você não atravessar do jeito que eu te mandar, você vai frustrar os meus sonhos para você. Mas precisamos ter essa convicção, irmão.